Olá, você que está conosco. É o Bom Trabalho da Química no Projeto Eureka de hoje. Um grande abraço, estudante. Coragem, ânimos vestibulares a caminho. Continue com esse grande empenho que você já vem manifestando. O uso do gerundismo aqui cabe nesse sentido da popularização e também dos seus esforços. A Química com o professor Matheus na sequência. Antes disso, aquela informação valiosa sempre no início dos programas. Por quê? Porque é assim uma vontade, uma disposição em conversar contigo e pensarmos acerca do seguinte. O Exame Nacional do Ensino Médio deste ano trouxe questões mais voltadas à área de exatas, à área biológica ou à área de humanas. Cá para nós, existiu sim o envolvimento das três áreas. Mas é claro que a ênfase maior se deu por conta da área de humanas. A química esteve sim presente, não com tanta ênfase, a física e a matemática menos ainda. É uma linha de prova interessante. Os resultados devem acontecer já na prática, sendo divulgados nos próximos meses, e você esteja ciente de que deve ter feito um bom trabalho e que esses resultados te ajudarão a fazer um trabalho melhor ainda no vestibular. Falando sobre isso, eis a Química. Bom trabalho. Alunos, telespectadores do Eureka, hoje iniciamos uma série de aulas de Química e hoje vamos estudar a análise imediata. É a parte que se preocupa que estuda a separação dos componentes de uma mistura. E já vale ressaltar que uma única mistura pode ter vários processos que permitem a separação dos seus componentes. Nós estamos preocupados sempre com o método mais adequado. Bom, mas qual seria esse método mais adequado? Bom, o método mais adequado é aquele que a gente consegue separar a maior parte possível. Então já vale aqui a gente ficar sempre atento que nós não temos a pretensão de separar no 100%. O primeiro método que nós vamos falar é a filtração. E quando se fala em filtração é para separar misturas heterogêneas onde você tem um líquido e um sólido não dissolvido. E quando a gente pensa em filtração, é lógico que já vem na nossa cabeça a filtração convencional, né? Que é aquela onde você pega aí o funil, papel de filtro. O papel de filtro, ele apresenta uma série de pequenos poros que permitem a passagem por ele apenas de líquidos e substâncias dissolvidas nesse líquido. Se a gente pegar como exemplo uma mistura de água e areia, você tem lá a água, a areia não dissolvida na água, lá no fundo do sistema. A hora que você coloca essa mistura no papel de filtro, passa por ele apenas a água e a areia, que são grãos aí maiores, não conseguem ultrapassar esses poros e, portanto, ficam aí retidos. Mas espera aí, nós acabamos de falar que nós não temos a pretensão de separar no 100%. E quando nós fazemos aí a filtração, eu não estou separando completamente a água da areia. Se você perceber direitinho, ao final da filtração, a areia está um pouco úmida ainda, não está? Então quer dizer que nós temos um pouco de água junto dela. Porém, nós separamos em quantidades aí apreciáveis. Por isso, é o método mais adequado. Mas só para a gente falar dessa mistura de água e areia, qual seria uma outra maneira de a gente fazer essa separação? Imagine essa mistura dentro de um recipiente e eu poderia simplesmente virar esse recipiente. A hora que eu viro, obviamente, está caindo só água. Mas quanto mais eu tombo, a areia vai chegando cada vez mais próximo também da saída desse recipiente. Vai chegar um ponto que, se eu virar mais um pouquinho, cai água e cai areia junto. Se nesse momento você voltar à posição original, você vai ter lá uma quantidade de areia e uma quantidade boa de água ainda junto da areia. Quer dizer, fizemos a separação? Conseguimos retirar aí uma quantidade de água? Conseguimos, mas não foi uma separação eficaz, não é mesmo? Mas esse método, onde eu emborco o recipiente para retirar aí o líquido, para separar meia boca aí do sólido, ele é chamado de decantação. Mas também é importante a gente frisar que quando eu comecei a falar em filtração, eu falei assim, a gente já pensa na filtração convencional. Falar, por quê? Existem outras filtrações? Filtração é qualquer esquema que você arme que permita a retenção de um sólido. Se a gente pensar numa estação de tratamento de esgoto, a hora que o esgoto está chegando nessa estação, nós temos lá um gradeamento. Nesse gradeamento ficam retidos aí sólidos maiores. Por ele passam sólidos menores, o líquido e tudo que está dissolvido nele. Logo em seguida, toda essa água do esgoto passa pelo interior de uma caixa de areia.
Nessa caixa de areia ficam retidos sólidos menores. Tanto no gradeamento como na caixa de areia, houve a retenção de sólido, né? Então nós temos aí filtração. Se você pensar aí na sua casa, o aspirador de pó. O aspirador de pó, ele funciona como um motor de sucção, né? Onde ele traz o ar atmosférico e a poeira. A poeira fica retida dentro do aparelho e o ar é devolvido para a atmosfera. Dentro do aparelho não houve retenção de sólido, então nós temos aí novamente uma filtração. Uma outra mistura que é importante a gente falar é a mistura heterogênea de líquidos. A gente diz que são líquidos immiscíveis. Há muito tempo atrás, a mistura clássica aí dos exames era água e óleo. Hoje, a que mais aparece é água e gasolina. A água não dissolve a gasolina. A gasolina é menos densa do que a água. Então, o sistema onde eu tenho água e gasolina, a gasolina fica no sobrenadante, por ser menos densa, e a água fica na parte inferior. Nós temos, como eu disse, para uma mesma mistura, alguns métodos para se fazer a separação. Nesse caso, nós temos o método acadêmico é a decantação. Nós temos um aparelho que foi idealizado só para se separar os componentes desse tipo de mistura de líquidos immiscíveis. Esse aparelho, ele chama-se funil de decantação ou funil de bromo. Como você vai acompanhar agora na imagem, ao ter a mistura de água e óleo, abrimos essa torneirinha na parte inferior desse aparelho e vai escoando aí só água. Quando nós observarmos que nós temos a água praticamente no final, controlamos essa torneira para que essa água saia agora só gotejando. Observando a cada gota de água que sai, a hora que percebemos que saiu a primeira gotinha de óleo, fechei a torneira. O óleo ficou dentro do funil de decantação e a água ela foi retirada. Mas eu disse que nós temos aí um outro método. Um outro método que já não é tão acadêmico assim, ele é chamado de sifonação. A sifonação a gente usa uma mangueirinha, semelhante àquela mangueira que você com certeza já viu alguém retirar gasolina de dentro de um tanque de automóvel. Ao colocar a mangueira dentro desse sistema, onde nós temos aí água e gasolina, colocando aí ao fundo, succionamos e vamos retirando aí a água. Fazemos aí a separação da água da gasolina. Só que por que eu disse que esse método ele não é um método muito acadêmico? Pense bem, todas as vezes, ou pelo menos na maior parte das vezes, quando você viu alguém retirar gasolina de dentro de um tanque, ele acabou bebendo um pouquinho dessa gasolina. Pois então, se nesse tipo de mistura eu tiver alguma substância tóxica ou alguma substância corrosiva, ele não é adequado, né? Porque quase que inevitavelmente nós vamos entrar em contato com a substância que nós estamos succionando. Mas aí, você veja bem, nesse caso de água e gasolina, a substância que eu entraria em contato seria a água, aí não teria problema, mas não serve para qualquer tipo de mistura desse gênero. Aí nós temos que falar um pouquinho da mistura heterogênea entre sólidos, e aí nós temos um grande problema, porque aí depende do tipo de sólido envolvido. Vamos imaginar aqui uma mistura de areia e limalha de ferro, ferro em pequenos pedaços. Bom, o ferro é atraído por um ímã. Então nós pegamos lá um ímã, vamos passando por essa mistura e vamos fazendo a separação do ferro. Aí nós temos a separação, que é chamada de separação magnética. Quando nós temos aí uma mistura de areia e serragem, como é que nós vamos separar esses sólidos? Existem várias maneiras. O que eu queria comentar aqui com vocês seria adicionar aí um pouco de água, e você sabe que a areia não dissolve na água, a areia vai para o fundo. A serragem também não dissolve na água, mas ela é menos densa que a água e, portanto, flutua. Quando eu adiciono um líquido a fim de flutuar um dos sólidos, esse método é chamado de flutuação ou flotação. Então você veja que para cada tipo de sólido, dependendo das suas características, nós temos aí um método mais adequado. O que nos interessa são misturas heterogêneas de sólidos como areia e sal. Vamos imaginar aqui como é que nós faríamos essa separação. Nós sabemos que o sal se dissolve na água. Então, se eu adicionar água a esse sistema e agitar bastante, o sal vai ficar completamente dissolvido. E a areia não. Então, nós vamos ter aí uma mistura heterogênea, líquido-sólido. Eu só vou considerar a separação efetivada quando eu tiver o sal numa mão e a areia na outra. Por enquanto, o sal e a areia
continuam dentro do mesmo sistema. Eu não consegui separar nada ainda, mas já estamos viabilizando essa separação. E aí nós temos um nome. Quando eu adiciono um líquido a fim de dissolver um dos sólidos, ele é chamado de dissolução fracionada. Mas aí nós temos uma mistura de um líquido e um sólido que não está dissolvido, que é areia. Aí nós voltamos ao primeiro método. Quer dizer, se eu quero retirar daí a areia, fazemos a filtração. Lembre-se que no papel de filtro passa tudo que está dissolvido na água. Então passa pelo papel de filtro a água e o sal. A areia ficou retida no papel de filtro. Agora, basta a gente recolher o sal no estado sólido. Mas como é que nós vamos fazer isso? Basta eu aquecer esse sistema. Os sais são compostos que geralmente apresentam seus pontos de ebulição altíssimos. O cloreto de sódio, principal componente do sal de cozinha, tem aí a sua ebulição que fica aí por volta de 1.500 graus Celsius. Então, a hora que eu aquecer esse sistema, a hora que tiver por volta de 100 graus Celsius começar a ferver, quem está evaporando é apenas a água. Um conceito importante. Se eu tenho um sólido, dissolvo num líquido, evaporando o líquido, eu recolho novamente a substância no estado sólido. Então, aquecendo esse sistema, evaporamos a água e o sal que estava dissolvido vai voltando aí ao estado sólido. Aliás, é dessa maneira que nós conseguimos obter o sal de cozinha a partir da água do mar. Esse método pode ser chamado de vaporização ou então cristalização. Vaporização porque fizemos a evaporação da água, ou cristalização porque o sal que estava dissolvido se tornou um cristal, quer dizer, ele retornou ao estado sólido. Esse exemplo também serve para mostrar que um único método nem sempre faz com que a gente consiga separar os componentes de uma mistura. No caso de areia e sal, que das misturas heterogêneas de sólidos é a mais importante, nós temos inicialmente a dissolução fracionada. Em seguida, temos que fazer uma filtração para recolher a areia e depois a evaporação da água para recolher o sal no estado sólido.